Parazino Podcast, agora está no 9º episódio e o nosso convidado de hoje é o Fabiano da Era Uma Vez Filmes Infantis e também corporativos. Ele vai contar isso para vocês também aqui no Parazino Podcast. Fabiano, seja bem-vindo ao Parazino Podcast. Aqui é muito tranquilo, as perguntas são tudo o que você sabe responder. Muito bom, beleza? Então, seja muito bem-vindo. A primeira é assim, Fabiano, conta um pouco da sua história, sua trajetória, até chegar nesse mundo de videomaker, de filmagens, festas infantis. Conta pra gente um pouco dessa tua história. Tá, eu entrei no mundo dos vídeos em 2014 para 2015. Até lá, eu era um suporte técnico de uma empresa, analista, e já estava uma média aí de 9 anos trabalhando nesse mercado. Fui para São Paulo, fiz curso da Microsoft. Então, eu era um analista de TI. Né? Então eu cuidava de uma unidade de centro de distribuição da Videolar, né? Inclusive a empresa que eu trabalhei muitos anos lá. E em 2015, mais ou menos, final de 2014, eu estava num culto na igreja e um cara chamado Vitor, não lembro tudo direitinho, ele começou a fazer vídeo lá numa campanha de Dia das Crianças e ele começou a filmar tudo com uma GH2 e da Panasonic e eu fiquei alucinado com aquilo ali. E eu nunca tinha visto um cara filmar. E eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Só que eu não falei nada, fiquei quieto, aquela coisa na minha cabeça ali. Quando foi de noite, o cara já trouxe o vídeo editado para o pessoal assistir no culto. Nossa, eu pirei. Aqueles movimentos, as crianças brincando e tal, não sei o que. Ele dava zoom e tem slow motion. Eu falei, caramba, cara. Eu fui lá com ele, ele é de BH, então ele falou assim... Eu falei com ele, pô, brother, beleza e tal. Falou, tu tem as manhas? Eu falei, mano, não tenho manha nenhuma. Você nem pra onde vai, né? Isso em 2014. Então, assim, daí pra frente, eu fui com uma 60D e comecei a trabalhar na própria igreja, fazendo vídeos como ele. Explicando pra turma que tá assistindo, 60D era o quê? Era uma Canon, uma câmera, isso. Ah, era uma Canon 60D, era do momento ali, 2014, 2015, era o que o pessoal mais usava pra vídeo. Pô, câmera beleza. de mão, as fotográficas começaram a se tornar, né? E, pô, o cara mandou muito bem ali e eu fiquei doido com ele. Ele começou a me ensinar devagar. E depois eu segui meu caminho, aprendendo sozinho. Em 2015, eu comecei a entrar no mercado de casamento de 15 anos. E aí eu fui aprendendo com os caras. Eu acho, assim, uma coisa importante. Na minha mente, eu não queria ser um videomaker que ganhava 200, 300 reais e o valor pouco importa. Mas eu queria um negócio para mim. Eu queria algo meu. Então, diferente, né? Empreendendo, né? A veia empreendedora. Exatamente. Na verdade, assim, quando eu olhei para aquilo, eu falei, cara, eu posso ser um cara nesse mercado. E eu consegui, em 6 meses, aprender os equipamentos que os caras usavam, como eles se comportavam nas festas. Eu fiquei 6 meses ali recebendo freelance. E depois disso, eu criei o Evangelista Filmes. Caramba! Que existe até hoje como e-mail em alguns lugares. Mas aí eu fazia tudo, casamento, 15 anos, corporativo, tudo. E, cara, não foi sempre assim, né? Em 2015, um desses caras que eu fazia freelance, ele me humilhou, cara, Ele chegou pra mim, ele tomou a câmera de mim e no momento da festa lá do casamento e falou que ia ter uma festa ruim, que o negócio estava complicado e perguntou se eu tinha, como é que eu filmava, se eu filmava daquele jeito mesmo. E assim, ele me humilhou mesmo. Eu lembro que eu me ausentei e fui chorar no banheiro porque ele disse que eu não prestaria para ser videomaker nem nada. Caramba, assim, as pessoas... Isso acaba sendo... Foi um impulso, né? Também valeu como um impulso, né? Eu pensei em ir embora, cara. Eu me coloquei no banheiro ali e fiquei, caramba, eu não presto. Aí eu liguei para uma pessoa e falei assim, aconteceu isso. Não, fica aí e tal, não faz isso. Mas, cara, o meu começo foi meio que assim. Humilhado, pessoas dizendo que eu não prestava para isso. Caramba, e eu não baixei minha cabeça. Né? Eu entendi ele como um caso isolado e eu continuei trabalhando. Legal. Montei a Evangelista Filmes, passei a conquistar clientes, porque assim, eu encontrei pessoas no meu caminho, elas abriram as portas para mim, mas tem uma coisa importante, Rafa, não é as pessoas que te conduzem até lá, elas te levam até a porta, mas o teu sucesso, as tuas vitórias vem com o que você vai ter para mostrar depois da porta. Sim. Então não adianta, depois da porta é com você. Até a porta, você pode ser uma porta para mim. Pessoas, o Jota, que fala uma pessoa muito importante para a minha vida,
mas depois da porta é com você. Né? Dali é você que vai fazer brilhar, acontecer, ganhar e conquistar teus objetivos, tuas metas, os teus alvos. Então a partir dali é com você. E eu precisei fazer tudo isso. E em 2018, pegando muitos eventos infantis, nasceu a Era Uma Vez. Pra te ver, Era Uma Vez tem 5 anos, cara. Caramba. Ela é bem... Em 2018. Tanto que a gente se encontrou em 2018. 18 mesmo? Para 19, que foi pro ano com o aninho do teu filho mais novo. Foi do Miguel, um ano do Miguel. Um ano do Miguel em 2019. 2019, então. Era Uma Vez, estava com mais ou menos um ano ali no Nacional, que foi onde foi o aniversário dele. Sim. E, cara, dali para frente a minha vida melhorou muito. Por quê? Porque eu gosto de falar o seguinte. Num negócio, eu tinha acho que uns 19, 20 anos, eu era professor de informática. Eu sempre fui nessa veia de informática. Lá, cara do TI. Garoto do TI, sempre, cara do TI, vem cá. Tanto que muitos dos parceiros da Paracabos foram pessoas que eu tive contato lá atrás. Clientes, lojas que eu trabalhei, empresas que eu precisei também fornecer, receber produtos, serviços, essas coisas. Pô, legal. E quando eu cheguei num certo momento da minha vida, um cara, eu esqueci o nome dele, acho que ele é Pezão, uma coisa assim, era um apelido. Ele pegou e colocou uma rede de computadores. Ele montou uma rede de computadores. E aí ele chegou para mim e falou assim, cara, tu dá aula aí? Eu falei, dou. Ele falou assim, tu é bom em alguma coisa que tu... Ele olhou para mim e falou isso. Eu tinha uns 19 para 20 anos já. Ele falou, tu é bom em quê, cara? Eu falei, cara, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Comecei a falar para ele o que eu fazia. Aí ele falou assim, vou te falar uma coisa, mano. Eu sou bom em rede. Eu monto rede do jeito que você quiser. Então vou dizer uma coisa para você. Você pode fazer tudo sim, mas seja bom em alguma coisa. Chega uma coisa que você fala assim, cara, isso aqui eu sou fera. Isso aqui é comigo, né? Aí, anos depois, aqui onde a gente está hoje, veio uma coisa chamada nicho. Que é justamente onde você afunila. Você faz aquele foco, né? Dá aquele zoom, dá o zoom no teu negócio ali. Olha, Paracabos atende vários tipos de situações, mas é afunilado em alguma coisa. Sim. Era Uma Vez, com filmes infantis, nasceu porque eu queria ter um nicho. Eu queria funilar no mercado infantil. E, mano, vou te falar uma coisa. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Com a Era Uma Vez. Foi... Quando você vem, se você viesse naquele movimento de só gravar 15 anos e casamento, você ia pegar o bonde já de muita gente grande que já tinha muito tempo de mercado. Né? Exatamente. E aí, quando tava você, o mercado bem saturado. E quando você foca, vamos lá, você sai totalmente desse eixo de casamento de 15 anos e vai para o infantil, que é um mundo, assim, que o pessoal investe muito, né? Querendo demais. Ou não, o pessoal investe pesado nisso e aí você acaba indo para uma escolha certa, né? Cara, então você preferiu se aprofundar no nicho do infantil. Foi muito certeiro. Eu gostei muito dos resultados e de tudo que vinha acontecendo na Era Uma Vez. E Era Uma Vez agora, final de semana que vem, tá fazendo 5 anos. Pô, legal. Né? E assim, cara, nós estamos no mercado. Sabe, a gente está atendendo as linhas de frente. Nós somos conhecidos na cidade e nós temos 5 anos. Então, assim, é um bebezinho andando no meio dos gigantes. Começou, depois que engateou, começou a andar, meu amigo, ninguém segura, né? Mas, Rafael, eu posso falar uma coisa para você. Eu não sei porque você vai me perguntar, mas eu posso dizer uma coisa para você. Para a gente ter 5 anos de mercado e tal, onde a gente está, existem critérios, existem coisas que nós fazemos e situações que nós criamos para estar ali. Porque uma coisa é você subir, para descer é muito fácil. Pegar uma queda do alto é moleza. Agora, para você escalar cada momento, abrindo mão, vivendo de renúncia, sabendo que o teu final de semana não é para te estar aí fazendo A, B, C e D. Não está em família, pode-se dizer assim, né? Você não está com seus filhos, não está em casa, não está nada disso. Precisa fazer os eventos, precisa estar honrando os compromissos, precisa abrir mão do teu tempo, precisa gerar uma disciplina. Sim. E quando eu falo de disciplina, eu falo de você ter um comportamento num ritmo que você, independente de estar doente, com saúde, feliz, ruim, com problema em relacionamento ou não. Uma coisa importante que eu falo aqui, eu queria até salientar essa parte. A minha mãe, ela contraiu câncer em março de 2020. Na verdade, ela descobriu. E daí para frente a minha vida ficou uma loucura. E você acompanhou isso tudo. E, cara,
ela me ligava lá para setembro, outubro, ela já estava no auge, no nível muito alto do câncer dela. E ela ligava, eu estava num evento, cara. Vem para cá comigo, fica aqui comigo. E eu ficava, cara, como é que eu vou fazer isso? E as pessoas pensam que é moleza, entende, cara? E eu fazendo evento, eu falava, meu Deus, quanto compromisso a gente tem que ter, cara, para abrir mão da minha mãe. Eu sabia que daqui a 3, 4 meses ela ia falecer. Ela estava no caminho de falecer. E não tinha o que fazer. Ela estava com metástase. E eu falei, cara, quanto que a gente tem que fazer para dar valor ao nosso negócio, à nossa empresa, né? E eu vivi coisas com ela que, cara, eu entendi. Eu sou responsável pela minha empresa. Eu preciso dar o sangue por ela. Eu vendo um programa internacional aí da ABC, que é The Shark Tank. Eu assistia muito ele. E o cara falou que a gente, comentando lá, o Dr. Maravilha, o nome de um dos apresentadores, e ele falando que a gente tem que soltar pelos nossos poros a nossa empresa. Aí, quando a gente suar, a gente tem que fazer com que o cheiro seja da tua empresa. Ou seja, tu tem que dar o teu sangue e o teu suor pela tua empresa. Se tu não faz isso... Quando eu estava... Eu escutei isso, sei lá, em 2018, mais ou menos. Quando eu vi a minha mãe me ligando e querendo que eu fosse para lá com ela, e ela já estava de cama, ela já tinha perdido os movimentos da perna, eu entendi o que era isso, cara. E eu vejo hoje que tem cara que qualquer coisinha o cara já está abrindo mão de um negócio, já está baixando a cabeça. A pequena barreira ele já para, né? Aí não é para mim. Fabiano, o que tu tá fazendo para ter isso, para ter aquilo, para conquistar isso, para conquistar aquilo? Cara, sacrifício. Trabalhando, né? Muito sacrifício. Né? Moleza, eu podia dizer não para esses eventos e abrir mão da minha agenda, até me comprometer com gente, me sujar no mercado, porque a minha mãe estava doente, mas eu sabia que eu tinha um compromisso, cara. E a gente colhe frutos desse compromisso. E eu lembro que recentemente, não tem muito tempo não, o cara... Às vezes a gente precisa de freelancers para trabalhar com a gente. E o cara montou um grupo comigo e eu coloquei ele como um dos freelancers. E aí, quando chegou no dia, ele disse que o filho dele estava vomitando e que ele tinha que levar para o hospital. Eu falei, cara, tu tá no dia do evento, não faz isso, não tem nem como ir atrás de alguém. Aí ele disse, não dá, valeu, eu vou lá. Falei, tudo bem, beleza. Aí depois ele pediu desculpa e tal. Eu falei, cara, eu já te contei uma história da minha mãe. Eu contei para ele essa história. E aí ele ficou meio assim e tal. E eu digo, não adianta, se você não tem um compromisso a ponto de certas coisas serem prioridades, então você não vai muito longe. Você vai ser só mais um. Todo mundo faz tudo. Todo mundo abre mão de uma doença. Todo mundo. Sabe quando eu falo todo mundo? É tipo, é você de camisa azul no meio de um monte de gente de camisa branca. Você se torna o camisa azul quando você sabe as tuas prioridades, quando você entende o que vale mais a pena, cara. Esse diferencial, né? Esse é que faz o teu diferencial, né? Faz o diferencial. Então, cara, assim, não adianta. Fantástico. O cara quer ter meio mundo, mas ele faz o que todo mundo faz. Não dá. Então, assim, ou você busca ter essas atitudes relevantes, porque elas te destacam, ou então você vai ser mais um só. E daqui a pouco você some, cara. E é inevitável. Você pode até surgir em algum momento, mas depois você some. E é isso. Cara, que história fantástica, inspiradora. Eu quase chorei, viu, meu irmão? Pelo amor de Deus. Pô, não fala que a gente vai junto. Mas assim, isso são coisas, são histórias que a gente conversa e conecta, que acaba impulsionando a gente. A gente vê todo o sacrifício que a gente faz para ter as coisas. Não é aquele negócio, caiu do céu. Não tem nada disso. Tem sacrifício, o Fabiano falou, tem família, tem a mãe dele, no que ele falou. A gente acompanhou esse período dele aí também, né? A gente sabe disso tudo. Posso dizer assim, passamos por isso juntos, né? Então eu acompanhei muito próximo o Fabiano. E assim, a gente teve esse período do Fabiano, da mãe dele, mas também ainda teve outro período de 2020 e 2021 que parou o mundo inteiro, né? E com isso ele também teve os eventos cancelados, muitas festas pararam, né, Fabiano? Então, nesse período de 2020 e 2021, teve o processo da sua mãe no meio desse período também. Por um lado foi bom e foi ruim, né? Porque por um lado parou os eventos e tu passou mais tempo com ela, né? Foi, então, é verdade. Teve os dois lados da moeda nesse período de 2020 e 2021 que parou o mundo, né? Não vou falar o nome aqui da
das coisas que já me deram uns toques ali, depois eu conto para vocês no meu Instagram. Então, nesse período que foi difícil para todo mundo, sem eventos, sem negócio, e aí você teve que se desdobrar, e aí facilitou, porque você ficou mais próximo da sua mãe, mas também tinha conta para pagar, né, Fabio? Sempre tem. E aí, como é que você começou a se virar nesse período aí, dessa parada, né? De festa, de aniversário, criança, tudo mais. No começo você disse que eu ia contar um pouquinho sobre essa coisa corporativa, né? E foi justamente na pandemia que os corporativos apareceram. Eu atendi corretores, atendi médico, atendi advogado e atendi a Paracabos também. Foi na pandemia que a Paracabos, nós começamos o contrato, né? De forma mais forte. Então, Era Uma Vez já tinha esse trabalho corporativo lá atrás, mas como eu te falei, veio o nicho. E aí, a partir do nicho, veio a filmes infantis. Mas, nós trabalhamos com vídeo. E o meu berço lá atrás, a minha raiz forte, é vídeo. Então, independente de qual vídeo seja. Claro que a gente aponta para os melhores, né? Mas foi assim. E na pandemia, os corporativos me salvaram. Que bom. Né? A gente conseguia fazer materiais corporativos, eventos infantis sumiram, desapareceram. Todo mundo em casa, né? Fica em casa, todo mundo em casa. Então, assim, os corporativos me ajudaram muito. Paracabos, então, foi uma peça importantíssima nesse tempo, porque praticamente nós tínhamos toda semana alguma coisa para fazer aqui, isso foi muito legal. Mas o corporativo veio com mais força depois da pandemia. E hoje a gente atende corporativo, que inclusive a Paracabos é o nosso cliente corporativo, né? Sim. Mas não só corporativo, né? A turma toda aí usufrui dos serviços da Era Uma Vez Filmes Infantis. Né? Hoje em parceria com a agência, então isso é bem legal também. Né? Porque a gente tem os talentos misturados a outros talentos que somam, acabam abrilhantando bem, né? Cara, que legal. Isso é bem legal. Isso aí... Ouvir essas histórias assim, falar um pouco dessa parte da veia empreendedora, né, da pessoa que estava ali, estava num culto, num dia comum, e a pessoa filmando ele, cara, é isso que eu quero para minha vida. Era um cara que era do TI, que era da área que eu atuo hoje, né, que é tecnologia, parte que é informática, acabamento estruturado, e virar um videomaker, é isso, né? Videomaker. Cameraman é da TV, né? Hoje eu sou videomaker, CEO CEO e fundador da Era Uma Vez Filmes Infantis, né? Legal. Com 5 anos de mercado, mais de 1.000 clientes atendidos. Nós temos a maior gama de vídeos infantis do norte do Brasil. Cara, legal. Então, isso é uma conquista de 5 anos. A gente vai botar o Instagram deles também, depois para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho da Era Uma Vez. É muito bom. Filmes infantis. Está toda semana em algum lugar aqui em Manaus trabalhando. E agora voltou com Gás Total, festas infantis, como é que tá? Cara, Gás Total. Agenda, como é que tá assim? A gente está muito bem de agenda, porque assim, nós estamos fazendo em termos de 3 a 4 eventos por final de semana. Caramba. E isso eu já acho até muito, porque às vezes a gente fica cansado, né? Mas eu lembro que na pandemia eu me ajoelhei e disse para Deus que eu nunca mais falaria de cansaço, porque a partir do momento que a gente decidisse voltar, que tudo normalizasse, eu ia agradecer quando eu tivesse com a perna doendo. Então... Ou ali tendo que fazer alguma coisa, mesmo cansado, com sono, eu agradeceria por aquilo. Eu tenho feito isso hoje. Cara, que legal. Eu acho muito legal. É fantástico, porque... A gente toma um Torcilax, né? Depois e tá tudo certo. É isso que eu gosto de estar falando aqui no o Parazino Podcast. Ele foi formatado para essas coisas, né? Para esse tipo de assunto. Assim, falar do empreendedorismo, falar de como você surgiu, como é que você criou seu próprio negócio, como você se tornou o CEO do seu próprio negócio. Exatamente. Essa veia empreendedora, falar do empreendedorismo, falar contar sua história, porque assim, falar da Era Uma Vez, falar da Era Uma Vez é fácil, o cara grava vídeos infantis ali, os vídeos dele é bacana, a edição dele é legal, mas quem é o cara por trás da Era Uma Vez, né? Então, e aí o Fabiano já foi emendando uma coisa na outra aqui, já soltou quem era o Fabiano, como surgiu a Era Uma Vez, então isso é muito fantástico, isso assim, muito enaltece todo esse serviço, né, e todo esse trabalho e toda essa questão do Parazino Podcast, que é um meio de você vir trazer o seu negócio para perto também, né? E hoje em dia, Fabiano, a gente fica até emocionado de falar, porque assim,
a gente vê o crescimento, e eu gosto muito de ver o crescimento das pessoas, principalmente que estão próximos da gente, e destrinchar a história da vida, né? Assim, do negócio, né? Que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? E hoje em dia, mas hoje em dia todo mundo tem um celular bom, que grava bom, mas precisa de um videomaker, não precisa, Fabiano? Conta pra gente Conta. essa questão, porque todo mundo fala assim, um celular bom grava bem, e aí, mas uma câmera e um cara que conhece e tem a visão de um fotógrafo, a visão de um videomaker ali, o que ele consegue captar e transmitir para as pessoas, vocês se tornam um artista, tá? Exatamente. Resumindo, vocês são artistas porque o ângulo, a iluminação, tudo isso influencia muito. Então, isso eu parabenizo vocês por esse trabalho, tá? Poxa, que bom, mano. E eu acho fantástico porque já fiz faculdade, que teve curso de fotografia, você aprende, mas é aquele negócio, cada um no seu quadrado. Eu faço redes, eu gosto de rede, comunicação, marketing comigo. E você é a parte do vídeo, é o cara que tem esse dom. Conta pra gente esse negócio de que a tecnologia toda hora tá mudando. Todo mundo tem um celular, grava, não é bem assim, né? Então conta pra gente essa diferença de câmera e celular. Existem duas coisas que acontecem aqui. Primeira, por exemplo, hoje, desde 2019, os vídeos corporativos da Paracabos são feitos pela gente, né? A nova Paracabos, inclusive o próprio William me pediu uns conteúdos esses dias aí, né? A nova Paracabos, a inauguração, os projetos, todas as atividades que acontecem, as datas comemorativas. E no vídeo da nova Paracabos, eu precisei ter muito daquilo que eu hoje conquistei, que é a sensibilidade de saber o que colocar, a hora que colocar, o momento que colocar. Um celular não faz isso por você. Uhum. É igual um piloto de avião, a sensibilidade de saber o que fazer na hora da bronca. Entende? Como os caras falam, quando o bagulho fica louco, você tem que saber o que fazer, cara. É verdade. E numa edição, a sensibilidade faz toda a diferença. O que colocar, o que não colocar, em que momento sincroniza com tal coisa, as falas, a música, sabe? Então, assim, a edição e o olhar nas cenas que estão sendo captadas, elas fazem toda a diferença, cara. Toda a diferença. Eu gosto de dizer que é mais do que 50%. Eu chutaria uns 70% do conteúdo tá no cara que vai pegar aquele material e trabalhar ele, transformar ele. Caramba. O material ele pode ser triste, consegue fazer ele ficar alegre numa edição. E vice-versa. A edição transforma qualquer conteúdo. Eu lembro que eu vi um vídeo, rapidinho, eu me lembrei agora aqui, daquela cena do Rock 3 que ele abraça como é que é o nome lá do Rock 3, cara? Tô tentando puxar. Lá, o do Creed? Do Creed, só que é o filho do Apollo. O Apollo. Na cena do Rock 3, na cena do Rock 3, até ficar um começo aqui, William, pra ti depois. Na cena do Rock 3, onde o Apollo abraça o Rock, eles estão na água se abraçando, tem uma edição que bota uma música daquela do... Apaixonante. Porque ele passa a mão no braço e aí abraça e esfrega assim, sabe? Porque eles estão se abraçando, né? Uhum. E ele bota em slow motion e aquilo ali não tem nada a ver com aquilo, cara. Mas a edição na música transforma. Porque acontece, dá um zoom a cena tá inteira, o cara dá um zoom na mão do cara, passando a mão assim, ó. Vai ficar apaixonante. Caramba, cara. Que coisa esquisita. Mas é só uma maneira interessante de transformar e dizer que dá. Na edição você consegue. O pessoal costuma dizer, cara, tu salvou na edição. É justamente isso mesmo. A edição transforma qualquer... Então, essa sensibilidade, ela não vem no celular, ela não vem num aplicativo, ela não vem pode ser o que for, pode ser até como agora tem um chat GPT, né, que faz toda aquela... Inclusive está ali sendo hoje um dos auges, mas isso não vem, cara. Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade como videomaker para fazer isso. E a segunda coisa está no você mesmo, no captador, no cara que está ali pegando as imagens. De ele saber o que fazer, como fazer, de que jeito fazer. Era uma vez, agora recente, eu vou até citar o nome, a Renata da Escola do Recanto do Senhor, que também são nossos clientes. Todo ano a gente faz a cantata de Natal deles, desde 2020. Na verdade, desde 2019, né? Antes da pandemia a gente já trabalhava com eles.
também são nossos clientes corporativos, são de crianças. A escola é de criança, mas eles são corporativos porque são um negócio, né? Uhum. E ela foi muito assim mesmo. Ela disse: Fabiano, não adianta. Quando você não está presente, existe uma diferença. Existe uma diferença. E aí ela ligou meio a ela, assim, quando ela não está na escola, ela tem um resultado, e quando ela está na escola, ela tem um resultado diferente. Depende muito do olho, né, do empreendedor olhar, ali, o olhar o olhar, que nem exatamente. você, a gente tem as máquinas que já ajudam pra caramba, que nem você Sim. falou do ChatGPT, que vai te ajudar, vai fazer o texto, vai te criar um histórico, vai fazer tudo isso aí. Os equipamentos ele ajudam. Mas não tem a emoção da pessoa ali, do editor, exatamente. do videomaker. O equipamento pode ser o melhor equipamento do mundo, mas ele não vai transmitir a emoção que você na hora de uma edição. Hoje eu falo que o equipamento ele facilita o teu trabalho, mas o teu trabalho, ele não trabalha por você, é diferente. Então o equipamento, ele... uma máquina que tem um zoom mais poderoso, uma máquina que tem uma lente mais nítida, uma máquina que tem um foco automático com mais capacidade, com mais velocidade, uma máquina que te traz mais megas de bitrate, que é a qualidade do vídeo. Tudo isso é muito melhor, cara. Se eu tiver uma máquina aqui, uma FX30, por exemplo, que é o desejo de todo videomaker hoje, uma FX30 custa uma média de 18, 20 mil, 25 mil reais. O investimento é alto nos equipamentos. Ela é maravilhosa. Ela é uma filmadora em forma de câmera fotográfica, cara. Então, assim, é espetacular. Ela facilita a vida em vários aspectos, cara. Caramba. Em vários aspectos, porque coisas que tu faria com um pouco mais de dificuldade, ela já facilita para ti. Mas ela não guia o teu movimento, ela não diz o que tu vai fazer, ela não te tem diz... aquela sensação daquele, agora é o momento da foto, agora é o momento de filmar. Ela não te diz que momento que tu tem que pegar, ela não te fala nada disso, ela nunca vai acontecer isso, cara. A não sei que botei um robô na frente da câmera, esse negócio que já é uma parada ali mais pra frente. Mas acho que vai demorar muito, porque assim, então, o que a gente vê e o que a gente coloca ali, acho que vai demorar muito, tá, Fabiano? Isso aí não se preocupa, não. Mas é isso, então, assim, são essas duas coisas interessantes. E hoje os clientes da Era Uma Vez, eles não querem mais outra pessoa além de mim nos eventos. Tanto que hoje acabou que os clientes da Era Uma Vez são exclusivos. Quando eu falo de exclusividade, eu falo da minha presença na festa. Então, se eu não for, acaba que não dá para ter. Não dá liga, né? Não dá. E assim, é um evento por data hoje. Dois por data? Mas em horários diferentes. Que eu possa me deslocar, né? Tem o tempo de deslocamento aí, né? Aí sim eu vou, mas ao mesmo tempo não, porque muitas coisas acontecem, como tu falou, é o olhar da gente, sabe? O talento, ele é igual, eu lembrei do filme aqui, O Conde de Monte Cristo, que o cara, ele se encontra com um padre. Você assistiu o Conde de Monte Cristo? Já. Lembra? Já. Ele se encontra com um padre e aí o padre começa a bater um papo com ele e ele fala assim, eu te dou, se você me ensinar, se você me ajudar a sair daqui, cavar para mim uma coisa que eu preciso e tal, uma coisa assim, ele falou que dava algo incomensurável para ele. Aí ele disse assim, a minha liberdade, ele falou, não, liberdade pode ser tirada, eu vou lhe dar conhecimento. Português, matemática, história, tal. E aí aprender outros idiomas. Cara, muito bom, né? Eu pensei que eu ia falar pouco, sabia, Val? Não, mas é assim mesmo. E aí, é legal. E aí, quando ele falou isso do conhecimento, eu achei legal porque acontece na vida da gente que muita coisa pode ser replicada de um para o outro. Mas o teu talento, ele não é. O teu talento, ele nasce contigo. Você consegue dizer para uma outra pessoa e passar de uma maneira mais detalhada possível. Mas o que tem em ti, cara. Você é teu ali. E eu demorei muito. Em 2015 eu vim me descobrir com esse talento, cara. Se eu tivesse encontrado isso, sei lá, em 2008, 2009, sei lá. Mas é assim mesmo, eu demorei, porque eu gosto de dizer assim, que quem descobre um talento se encontra na vida. O teu talento pra vida, sabe? Sim. É aquele que a pessoa fala, cara, tu tem um talento nisso, tu aprende rápido a fazer isso, tu consegue saber a essência disso aí. E foi justamente por causa disso no vídeo. Claro que você recebe o talento, descobre ele, se encontra na vida, beleza. Agora você tem que estudar ele,
Você tem que se aperfeiçoar. Vai tratar o talento, né? Vai tratar o talento, porque não adianta. Ele chega como uma tora de madeira toda feia. E aí, com o tempo, tu vai moldando. Quando tu olha, ele já é um bastão bonito, brilhoso. Você tem que trabalhar dessa maneira mesmo. E, além assim, vamos lá, né? A mente empreendedora é assim, né? A gente vai criando negócios assim e de repente vai que encaixa. Além de videomaker, tudinho já faz a parte de edição. Você, Fabiano, ainda consegue fazer um trabalho assim, pode-se dizer, de mentoria, que nem a pessoa chega e diz, pô, Fabiano, eu queria que tu me desse uma consultoria, uma mentoria de equipamentos, eu queria que tu me ensinasse, eu queria que tu mostrasse como é que a gente poderia fazer as melhores edições. Você já pensou nesse mercado de mentoria e consultoria? Ou realmente, sim, não, meu negócio mesmo, deixa só filmando mesmo os eventos, o corporativo, e é algo que eu vou deixar, não é ao momento, ou se você já pensou nisso mais para frente. Visão de futuro, né? De repente. Sim. É algo que a gente coloca assim, aquele negócio, a gente joga, vamos ver o que vai dar, né? Então... Eu procurei, no Brasil e fora do Brasil, um curso de videomaker infantil, focado para o nicho infantil. Eu não achei até hoje. E eu tenho um desejo de fazer um curso desses online, né? Voltado para o público infantil. Jogar numa plataforma e conseguir não dar o pulo do gato. Como eu te falei, o pulo do gato está no teu talento. Cara, você não consegue, Rafael, você não consegue transferir isso para outra pessoa. Uhum. Mas você consegue ajudar até o ponto máximo da linha vermelha. Assim. Você consegue clarear a pessoa para que ela vá com as próprias pernas, né? Pô, legal. Mas eu penso assim, mentoria e tal. Uma mentoria, uma consultoria. Eu acho que a mentoria, a consultoria, ela vem a partir desses inícios de cursos e essa parte que você já consegue mostrar o que você faz. Né? Dizer que equipamentos que eu uso, que momentos eles são importantes. Fantástico. Essas coisas todas. Eu tirava leite. Interessante, cara, isso aqui. Eu tinha poucos recursos quando eu comecei, mas eu queria, cara. Eu queria, que desse certo, né? Quando esse cara me disse que eu não prestava, eu não tinha nem equipamento ainda. Eu usava o equipamento dele. E aí eu recebi uma mensagem de FGTS no meu celular, um SMSzinho dizendo que eu tinha um fundo de FGTS disponível para o saque. Baba aqui, pai, agora que eu vou comprar minha câmera. Saque de aniversário e tal. Aí eu fui atrás de saber quanto era um valor que tava para eu comprar uma 70D. Uma câmera ali, 70D, para quem não sabe, é uma câmera também, né? Isso. Fabiano fala assim, não, é 70D, XR, não sei o que, todo mundo sabe, só que não. Aí é por isso que a gente corrige aqui, mas são os modelos de câmera, né? Ela, na época de ali 2017, 2018, 2019, a Canon 70D era muito custo-benefício, era muito boa de usar. E eu vou te falar uma coisa, eu investi na Canon 70D, sei lá, R$2.500. Cara, eu não sei nem te dizer quanto que eu faturei nela, cara, assim, que ela me deu de retorno financeiro. Não consigo nem mensurar. Entrou no imensurável aí também. Sei lá. Essa câmera tu ainda tem ou você já passou pra frente? Não, eu tive que vender na pandemia. Foi, né? Foi, na pandemia, no primeiro a onda da pandemia, o negócio apertou pra caramba mesmo, muito. E aí eu precisei vender um dos meus equipamentos para segurar um pouco ali, né? Beleza. E aí, Fabiano, mas e o dinheiro guardado e tal? A minha reserva foi toda para minha mãe, cara. E assim, depois que minha mãe faleceu, eu nem contava mais. Eu só gastava com ela e tô nem aí, né? Eu queria só que ela estivesse bem sempre. E daí eu me vi assim, realmente com todas as minhas reservas. E aí eu tive que vender. Mas era uma câmera que, cara, me deu alegrias assim... Me fez ser o videomaker que eu sou hoje. Era uma câmera que às vezes era olhada por outros caras assim, cara, esse cara tem uma 70D, não sei o quê. Tá fazendo milagre na 70D já. Eu tirava, como dizia o meu amigo Jota, eu tirava leite de pedra, cara. Pô, legal. Mas eu sabia que no dia que eu conseguisse, em 2019 eu comprei a Sony, né? Migrei pra Sony. Mas eu sabia que no dia que eu migrasse pra Sony, eu teria certeza que daí pra frente, você tá dirigindo Fusquinha e entra num carro automático, você, né? Senta o pé e vambora, né? Então, assim, é como eu te falei, as facilidades. Eu já trabalhava.
E a Sony facilitou a minha vida de um jeito espetacular. Automatizou, né? Pode ser assim. Eu tinha um sistema analógico e automatizei e ficou digital. Pode-se dizer isso, né? Eu posso dizer que eu gostei da situação. Tá, legal. Cara, o Parazino Podcast é isso. Quiser deixar uma mensagem para a turma que está aí nos ouvindo e nos assistindo também. Muito bom, cara. Fica à vontade. Mas assim, obrigado pelo convite. Assim, cara, eu não tenho nenhum problema. Você sabe disso. Eu não tenho nenhum problema em dizer que vocês fazem parte da minha vida, porque em momentos bem complicados da minha vida vocês estavam lá e a Paracabo já faz parte da minha família mesmo. Então, obrigado. E assim, um sonho que a gente sonha sozinho é só um sonho, né? Uhum. Não, eu vou desbravar, eu vou ser eu contra o mundo, isso não existe. Mas o sonho que você sonha junto com outras pessoas, ele é possível ser realidade. Porque você não faz nada só. Você precisa de amigos, parceiros, você precisa de gente do teu lado, você precisa de pessoas acreditando em você, te ajudando. E hoje eu tenho muito isso. E a Paracabos é um dos meus braços, assim. Pô, legal. E eu fico muito feliz, de verdade. Chegou numa época maravilhosa. Eu acho que não podia ter chegado numa época diferente. Era essa época. A hora certa, o momento certo, no dia certo, com as situações corretas para dar muito certo. Que bom. É isso que eu posso dizer. Então, eu quero agradecer mesmo, cara. Assim, todo mundo. Eu não vou citar nome porque a gente pode esquecer. Mas quem é meu parceiro, quem é meu cliente, sabe que os fornecedores, as casas de festas que hoje estão em parceria com a gente, isso tudo faz muita diferença para mim, mora no meu coração. É isso, mano, é agradecimento e eu fico feliz de estar participando. E que bom, né, cara? Eu na altura dos meus 41 anos, ainda sem barba branca, mas para dizer que estou muito feliz e me sinto muito realizado. Mas, Rafael, não tem vitória sem luta, cara. É verdade. Você não consegue pular por cima do deserto, ele tem que ser parte da tua vida. Então, é lutar, é acreditar, é perseverar e o sucesso depende da capacidade que você tem de ignorar também. Pô, legal. Então, isso é super importante. Eu escutei essa frase muitos anos atrás, que a capacidade que você tem de ignorar aquilo que te machuca, que te perturba, que te coloca para baixo, que te faz pensar em desistir, é o sucesso que você tem. E eu fiz bem isso, cara. E eu ignorei pra caramba. Porque se eu tivesse deixado entrar na minha mente, eu tava ferrado. É verdade. E hoje estamos aqui. Pô, legal. Esse é mais um episódio do Parazino Podcast. Você pode ser o próximo.